Dani, quando você quiser, você pode falar que eu começo, tá? Pode começar, tá bom? Tá bom, então. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Magdala Souza. Eu sou mentora de negócios, sou especialista em venda direta, especificamente, mas também sou mentora de mulheres. Venho me posicionando aí no digital, já faço esse trabalho no presencial, mas agora a gente está no online, e o online tem uma série de desafios, uma série de barreiras que eu acho que é também de muitas mulheres, né? Muitas mulheres têm esse problema. As mulheres têm muito problema de enfrentar barreiras diárias, são muitos obstáculos, começa a partir de dentro da nossa própria casa, do nosso próprio lar. São inúmeras as barreiras e poucas são as portas, né? Pelo menos quando a gente está lá no olho do furacão, é meio que a gente não enxerga a saída. Eu não sei se alguma de vocês já se posicionou, já esteve nesse local, mas eu já tive por diversas vezes dentro do olho do furacão, onde eu não enxergava a saída, onde não tinha porta, em diversos sentidos, porque quando a gente fala de barreira, existe a barreira espiritual, existe a barreira emocional e, principalmente, a que eu abordo mais, a barreira profissional. Então, muitas delas são invisíveis, essas barreiras, a gente acaba não enxergando elas de primeiro momento, elas são praticamente transparentes aos nossos próprios olhos. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta enxergam todas essas barreiras, mas nós mesmos não conseguimos enxergar, porque a cegueira ela é muito forte. Eu acho que uma das principais barreiras e a mais difícil para a mulher superar é a cegueira de emoções, porque a gente tem muitos afazeres, tem a síndrome da Mulher Maravilha, a gente quer abraçar o mundo, e nesse abraçar o mundo, muitas vezes a gente busca a perfeição e a gente acaba esquecendo de olhar para dentro mesmo de nós e enxergar como a gente é realmente como pessoa, né? Porque antes de qualquer coisa, antes de ser mãe, antes de ser esposa, nós somos mulheres, a gente foi filha, e a gente tem uma essência própria que precisa deixar que essa essência transborde, né? Então, para isso acontecer, essas barreiras invisíveis, elas precisam ser quebradas, e ninguém pode quebrar essa barreira a não ser você mesmo, a não ser a pessoa que está lá dentro do olho do furacão. Então, assim, eu decidi, no período da minha vida, não tentar quebrar, mas transformar cada uma delas uma porta. Então, para cada uma barreira, eu decidi fazer a transformação delas. Então, eu venho ainda nesse processo aí de transformação, mas quando a Dani falou assim, eu vou gravar, eu falei, claro, estamos aqui para isso. Então, porque era uma barreira antes, minha seria essa questão da gravação. Eu sempre falei muito, mas quando se tratava de ligar uma câmera, essa era uma barreira invisível que eu tinha. Então, hoje ela não faz parte mais da minha vida. Hoje eu tenho alguns símbolos, eu sempre falo que é muito importante você ter âncora, né? Eu tenho muita simbologia junto comigo. Hoje eu estou até com uma correntinha que eu não, acho que não vai dar para ver, mas ela é uma chave, porque há um tempo atrás eu decidi realmente transformar essas barreiras em portas. Porque você tentar quebrar, muitas vezes, o obstáculo, você quebrar essa barreira, vai ficar muito entulho no caminho. E, às vezes, esse entulho é até difícil de você passar, porque toda parede que você vai quebrar vai gerar o pó, os cacos, os tijolos vão para os lados, e, às vezes, esse entulho é muito alto. E, às vezes, essa barreira ela acaba caindo sobre você. Então, em vez de você tentar quebrar essa barreira, eu convido vocês a abrir elas. Eu vou falar aqui de 5 específicas, que eu acredito que as principais, são as que mais travam, principalmente as mulheres. Eu vou falar aqui uma que talvez ela seja bem invisível para muitas de vocês, como ela foi para mim,
há um tempo atrás. A principal, eu acho que a mais forte de todas é o medo. O medo é algo invisível, você geralmente não enxerga ele, ele se apresenta de diversas formas, às vezes é um medo de você aparecer, o medo da opinião dos outros, o medo de você errar muitas vezes. Então, a barreira do medo, ela é a mais transparente de todas, ela é a que menos a gente enxerga, porque a gente gosta muito de bater no peito e falar assim, eu não tenho medo de nada. Então, mas se você não tem medo de nada, se nada te afeta, por que você ainda não transbordou? Quando a gente fala de transbordo, a gente fala de dar o seu melhor para você mesmo. Primeiro, você tem que transbordar para si, para você viver o melhor da sua essência, o melhor da sua vida, para depois você transbordar para o outro, porque não tem como você dar algo que você não tem. Então, a barreira do medo é a maior porta que você vai precisar construir diante dessa parede toda que é tão transparente, tão fininha, mas quando você começar a trabalhar os seus medos, quando você começar a lapidar tudo que acontece, você vai simplificar isso, né? Você vai conseguir fazer dela uma porta fluorescente. Hoje, essa barreira do medo ela pode ser transparente, muitas vezes invisível para você, mas com certeza ela existe, cada uma com sua particularidade, seja o medo de perder alguém, o medo de perder um relacionamento, o medo de começar algo novo, o medo da opinião dos outros, ela é muito transparente, muito singela essa barreira. Às vezes a gente está na segunda, até passou da barreira do medo, até conseguiu abrir essa porta, mas a gente já se depara de cara, depois de ultrapassar essa barreira, com medo da perda. Né? A gente tem muito a perda dentro de nós. Às vezes, a gente perdeu um familiar, às vezes, a gente perdeu um emprego, perdeu, aí na pandemia, muitas pessoas perderam lojas, precisaram começar do zero. Muitas pessoas tinham carreiras de 23, até mais anos, trabalhando na mesma empresa, e a empresa não resistiu agora na pandemia. Então, você tentar quebrar a barreira do medo, talvez vai te gerar uma quantidade de entulhos que você não tem a capacidade de dispersar. Então, em vez de você tentar quebrar essa barreira, você precisa lapidar uma porta nela. Você precisa literalmente ultrapassar ela, mas você precisa deixar uma porta aberta, porque assim, o medo, ele é ruim em alguns momentos, mas o medo ele também é bom, porque ele faz você ser um pouco mais cautelosa quando você vai tomar uma decisão, ele faz você pensar 2, 3 vezes. O que você não pode é ficar presa dentro do loop. Você não pode ter medo demais a ponto de não conseguir avançar. E para isso você precisa construir uma porta aonde tem essa barreira de você estar hoje, de começar, de você falar. Eu tinha uma barreira de falar em público, gente, que quando ligava a câmera o negócio ficava tenso. E eu começava a suar. Eu ainda tenho alguns jeitos, ainda eu não consigo parar de não mexer no cabelo. Eu me incomodo com o cabelo de vez em quando, mas porque é um escape que acabou ficando, porque você precisa de escape. Então, primeira porta é que você precisa construir a sua porta do medo. Você precisa entender que você tem medo, sim, e que está tudo certo em relação a isso, você só não pode deixar ele te paralisar. Então, qual é o medo que está te travando? Aonde você precisa começar a construção dessa porta? Aonde você precisa começar a lapidar essa porta? Às vezes, tem uma ferramenta que eu uso bastante ela no artesanato, que é como se ela fosse um bisturi, e você consegue moldar o barro, você consegue riscar na madeira. Às vezes você precisa começar a pegar essa ferramenta, a pegar uma colher que seja, né? Tem muitos filmes de presidiários aí, que o pessoal, para fugir da cadeia, usa uma colher para cavar a parede. Então, o que você precisa é começar a construir essa porta. E essa porta ela só vai ser construída a partir do seu maior medo.
é nele que fica a maçaneta. É a partir do seu grande medo que vai estar ali a sua maçaneta, onde você vai conseguir definitivamente virar ela e abrir essa porta. E quando essa porta for aberta, tenha certeza de uma coisa, um mundo completamente novo vai surgir para você ao atravessar ela. Então, eu não sei, eu tenho filho, então eu vejo ainda muito filme infantil. Quem já viu o filme da Alice no País das Maravilhas? Quem nunca viu aquele filme que tem aquela porta dentro do guarda-roupa que leva para o mundo encantado? A sua porta do medo, ela não vai te levar para o mundo encantado, mas com certeza ela vai te levar para a maior transformação de vida que você possa ter, e com certeza é apenas o primeiro passo, porque é apenas uma porta. Lembra que ele é transparente. Às vezes eu tive muita negativa por um bom tempo de falar que eu não tinha medo de nada, né? Mentira, gente, tinha sim. Aí depois eu descobri que eu tinha diversos sabotadores e que eu tinha um monte de medos aí escondidos, principalmente relacionado à questão da opinião do outro. Era um sabotador que eu tinha muito forte dentro de mim. Então, a primeira porta que eu sugiro que vocês construam é a do medo. Pega um caderninho, anota, escreve aquilo que mais te aflige, escreve aquilo que mais te assusta nesse momento. O que é que você tem medo a ponto de ficar com falta de ar, a ponto de tremer, a ponto de querer chorar muitas vezes? O que te amedronta? Coloca no papel, transcreve ele, porque quando você começar a escrever esse medo, automaticamente você já está começando a construção da sua porta. Porque conforme você vai escrevendo aquilo que tanto te apavora, que tanto te amedronta, você vai começar a lapidar, e essa barreira que é invisível, ela vai começar a ganhar cor, ela vai ganhar forma. Você vai entender que o seu medo de aparecer está relacionado a A, B e a C, então, que não é tão invisível assim, que é um medo real, mas que você consegue lapidar ele de forma visível, né? Porque o medo, no início, ele é invisível, ele trava tudo que a gente precisa, mas a gente precisa tornar essa parede visível, então a gente precisa jogar muita cor nela. Se é o medo, eu não gostava de usar vermelho, eu estou trazendo sempre alguma questão vermelha, porque é uma questão que eu estou jogando dentro da minha identidade visual. Então, eu ousei me desafiar por algo que eu não me familiarizava muito, justamente para começar também a lapidar um pouquinho mais a minha porta, porque a minha porta do medo de aparecer, ela já está um portal bem bonito, eu já estou começando a desenhar umas flores nela, porque ela já não está mais totalmente fechada. Eu abro ela sempre que eu tenho necessidade de abrir, porque a gente precisa construir portas. Em dado momento, essa porta do medo, ela vai precisar ficar fechada. Você realmente vai precisar se retrair. Você já imaginou se você não tivesse realmente medo de nada? Você ficaria na frente do carro porque você não tem medo de morrer. E isso não seria bom para você. Você se jogaria de uma ponte porque você não tem medo de morrer. Então, existe o medo ruim, paralisante, e existe um medo transformador, que após você superar ele, você conseguir lapidar ele, ele com certeza vai transformar você numa pessoa 1000 vezes melhor. E a construção dessa porta, ela é muito forte, ela traz muita força para a mulher, para a mãe, para a filha, ela traz muita libertação quando você consegue transpor essa porta do medo. A segunda porta, que também ela é muito transparente, a segunda barreira que precisa deixar de ser transparente e que precisa ser um verdadeiro arco-íris cheio de cores para que você consiga identificar aquilo que primeiro você precisa mudar, é a barreira da perfeição, gente. Eu era perfeccionista ao extremo, e essa questão de ser perfeccionista travou diversas coisas na minha vida, travou diversas situações, porque eu ficava presa naquele loop
Então, eu ficava pensando na resposta que eu ia dar, e a resposta que eu ia dar, que consequência que ia ter para o meu cliente, se ele ia entender da maneira que eu precisava que ele entendesse, ou se ia espelhar, como eu trabalho com mentorias, com consultorias, então, muitas das coisas que eu falo acaba entrando dentro do lar da pessoa. Então, acaba, de certa forma, interferindo dentro da rotina do lar da pessoa. Então, eu ficava com aquela querendo ser perfeita demais para dar resposta mais assertiva, para aparecer com um mega cabelo. Gente, se fosse antes, eu ia fazer eu não estou de maquiagem, eu estou só de batom, só de símbolo, mas se fosse antes, eu ia fazer maquiagem, eu ia para o salão, eu ia fazer sobrancelha, eu ia fazer várias coisas para aparecer aqui 3 minutos. Não precisava ser eu que estava falando, mas simplesmente pelo fato de aparecer, eu buscava essa perfeição. Eu buscava também a perfeição em relação à roupa. Então, sempre estar olhando, e essa perfeição excessiva, essa busca da perfeição excessiva, ela é também uma das maiores sabotadoras da realização dos seus projetos. Porque enquanto você está buscando essa perfeição, você acaba engavetando muito dos seus projetos, muito do que realmente você deveria fazer. Porque tem coisas, principalmente no processo de mentoria. Você vai mentorar uma pessoa, cada pessoa tem tem um pensamento diferente, tem um modo diferente de agir, tem uma rotina diferente, tem uma família diferente. Então, é claro que cada coisa que você vai falar, que cada processo, cada passo a passo dessa mentoria que você vai seguir com essa pessoa, precisa ser modelada. E você só vai conseguir modelar a partir do momento que você iniciar o processo. Então, enquanto você busca a perfeição do método mais perfeito, da oportunidade melhor, da iluminação mais bonita, da roupa especial, do lugar, do ambiente especial, você não inicia o processo. E aí, o que acaba acontecendo? Você para, simplesmente querendo ser perfeito demais. Essa barreira da perfeição, ela é tão transparente e invisível quanto a do medo. Às vezes a gente não sabe que está buscando essa perfeição. Mas eu não sei quantas de vocês aí, eu tenho alguns projetos que estão no forninho, mas eles não estão mais no forninho por conta de perfeição. Eles já estão sendo executados, estão sendo aperfeiçoados conforme eu estou modelando eles, mas por um bom tempo eu fiquei quase 1 ano sem aparecer na internet, porque eu queria a melhor câmera, eu queria o melhor jeito, eu queria o melhor ângulo, eu queria o melhor de tudo. Eu queria estar buscando a melhor maneira de fazer. E não existe a melhor maneira, você precisa começar a fazer para que você comece a enxergar aquilo que você precisa mudar no seu processo, como nós mulheres. Quem aqui nasceu sabendo ser mãe? Ninguém, gente. Por mais que a mãe tenha orientado, por mais que a gente tenha, eu cuidei de muito dos meus vizinhos, mas nada do que eu fiz com os meus vizinhos eu fiz com os meus filhos, porque você não aprende, você não nasce sendo mãe, você aprende a ser mãe. Então, por mais que a sua mãe foi uma mãe X, Y, Z, você modela até certo nível, mas a sua rotina de casa, ela é completamente diferente. A personalidade dos seus filhos são diferentes, a personalidade do seu marido é diferente, a sua rotina é outra. Então, você começa a aprender durante o processo. É claro que a gente acerta e que a gente erra muitas vezes, não só na questão de ser mãe, mas em diversas questões profissionais. Então, no processo de venda, gente, quanto eu já errei nessa vida, quanto que eu achei que ia fechar aquela venda e acabou que eu não fechei nada, e no momento que eu achei que eu não ia vender nada, eu acabei fechando uma venda que eu nem sequer esperava, estava muito mais além daquilo que eu podia imaginar. Mas
porque você tem que começar a modelar, você precisa começar a trazer cores para essas barreiras que são invisíveis, porque o que é invisível você não consegue transformar, você não consegue modificar, você não está enxergando, então você não consegue ver. Então, você precisa trazer cores, assim como a barreira do medo ela precisa ser colorida, conforme você começa a transcrever aquilo que mais te apavora para o papel, você começa a identificar, eu tenho medo disso porque aconteceu tal situação, eu tenho medo dessa situação porque eu vivenciei aquela outra situação, porque fulano falou isso para mim, e a palavra dele me atinge mais do que eu achava que eu daria tanta importância. Então, você precisa fazer essas barreiras que elas deixem definitivamente de ser transparentes e que elas comecem a ter cores, que ela comece a ter o vermelho, o azul, o amarelo, que ela comece a ser verde, para que você comece a modelar a sua porta e para que a sua maçaneta e a sua chave fiquem bem em evidência, para que você consiga abrir e fechar essas portas todas as vezes que forem necessárias. Tudo tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Tudo em excesso é ruim e a falta de algumas coisas também é ruim. Então, o medo não é 100% ruim. A busca pela perfeição, ela não é totalmente ruim. Ela passa a ser ruim quando ela começa a paralisar, quando ela começa a travar, quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente muitas vezes passou a noite inteira projetando, que a gente esboçou os projetos com duas pessoas, todo mundo aprovou, menos nós. Isso aconteceu comigo o ano passado. Eu comecei o meu processo, antes de iniciar meus processos de mentoria, eu contei tudo para todo mundo. O que aconteceu? Uma pessoa gostou tanto, mas gostou tanto daquilo que eu falei que patenteou e está vendendo hoje. E eu não posso fazer nada a respeito, porque eu entreguei de bandeja para essa pessoa. Então, e ela, de certa forma, não está tão errada assim, porque eu entreguei, né? Eu poderia ter feito e eu não fiz, porque a barreira da perfeição, ela era muito invisível aos meus olhos. Então, enquanto eu buscava ajustar as velas do meu barco para iniciar a navegar, aquela pessoa simplesmente entrou no barco e se lançou no mar afora. E o projeto deu certo. A pessoa está com o projeto, a pessoa está faturando sobre o projeto. E eu, que estava buscando a melhor forma, o melhor momento, fiquei observando o sucesso do outro com aquela ideia que era minha. Eu não sei se alguém que está aqui se identifica com o que eu estou falando, mas talvez vocês, infelizmente, também se identifiquem com isso. E às vezes a gente precisa parar com essa maneira de achar que a gente não vai ter medo, de achar que a gente não quer ser perfeito, de achar que a gente não pode, ou que a gente é estrela de Hollywood demais. Nós somos seres humanos, a gente erra, a gente é imperfeito, a gente tem medo, mas o que a gente não pode fazer é deixar com que isso nos paralise. A gente não pode deixar que isso trave, né? Eu falo muito pouco sobre isso, mas uma outra barreira que eu vou trazer aqui, que ela também é muito transparente e que agora, aí no período da pandemia, ela se acentuou bastante, é a barreira da perda, que basicamente uma porta acaba se juntando à outra. O medo, junto com a perfeição e também a perda está muito relacionada ao medo. Mas quantas pessoas não perderam entes queridos nessa pandemia? Quantas pessoas não perderam seus empregos? Quantas pessoas não perderam suas casas agora durante a pandemia? Porque não conseguiram pagar os financiamentos, porque não conseguiu pagar o aluguel, porque teve um desentendimento por causa de uma dívida.
Então, quantas pessoas estão hoje, neste momento, falando assim, não, isso não me afetou, só que aquela perda, naquele momento, gerou uma ferida muito grande, e essa ferida, ela é monstruosa, ela é uma barreira gigantesca. Se você for tentar quebrar a barreira da perda, você vai ficar dias, até anos, tirando os entulhos dessa barreira, porque a perda, ela é muito dolorosa. Às vezes a gente passa aquele processo do luto, às vezes a gente nem tem tempo de passar o processo do luto. Às vezes a situação é tão turbulenta, às vezes é tão conturbada de um jeito que a gente não consegue viver o luto daquela perda. Então, mesmo que não seja uma perda física, que não seja um ente querido que partiu, mas para muita gente, perder uma casa, você imagina, para um pai, para uma mãe com um filho pequeno, quantas pessoas não foram parar no meio da rua? Quantas pessoas não trabalharam mais de 23 anos, que hoje, nesse exato momento, elas estão olhando para as paredes, se perguntando o que eu faço da minha vida agora, porque elas perderam aquele emprego que antes para elas era tão sólido. Antes não havia nem sequer a barreira do medo, elas não se imaginavam perdendo isso. Quantas pessoas não perderam verdadeiras fortunas porque não conseguiram aí custear toda a pandemia durou mais do que precisava. E essa barreira do medo, ela também é transparente, porque às vezes a gente chora por um período, a gente acha que superou esse período e a gente vai lá seguir em frente e dar de cara com a barreira da perda. Então, a gente começa a travar diversos projetos na nossa vida inconscientemente. Por conta daquela perda, a gente começa a direcionar a nossa vida dentro daquela perda, por conta daquela perda. Então, eu perdi uma pessoa muito querida alguns anos atrás, e naquele momento eu não tinha chão, e eu passei um bom período da minha vida sem dar oportunidade para uma outra pessoa entrar na minha vida, porque simplesmente eu não queria sentir mais aquela dor, eu não queria perder mais, eu não aceitava mais aquela perda. Então, assim, são coisas que são simples, o medo, a perfeição, a perda são coisas simples que fazem parte do nosso dia a dia, só que a gente não enxerga o quão grandes são essas barreiras, e às vezes a gente está dentro de um domo, a gente está ali dentro de um domo invisível, completamente transparente, tendo os nossos projetos, os nossos sonhos estacionados, porque a gente não se permite prosseguir, porque a gente não se permite abrir essa porta. A gente precisa trazer cor para essas barreiras, a gente precisa colorir muito isso para a gente conseguir identificar qual parte dessa barreira está vermelha e eu preciso dar um pouco mais de atenção para ela, qual parte está verde e eu consigo ali, naquele cantinho, construir a minha maçaneta, colocar ali a minha chave, começar a virar a minha chave para começar definitivamente a minha transformação de vida. Você vê muitas pessoas que iniciam processos de mentoria, independente de qual é a questão de mentoria, qual é o mentor, você vê essas pessoas florescerem, porque essas pessoas começam não mais quebrar barreiras, por mais que algumas pessoas usem ainda o termo de quebrar barreira, mas elas começam a construir portas, elas começam a construir pontes e passam por cima, literalmente, daquilo que estão travando elas, daquilo que está impedindo elas definitivamente. Então, a gente precisa parar de espelhar Alice no País das Maravilhas e a gente entender que tudo isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina, faz parte do nosso ser e está tudo bem. O que a gente não pode deixar é que essas portas não sejam construídas e que fiquem muros transparentes,
onde a gente se nega a aceitar que eles existem. Então, eles estão, sim, a gente está dentro de domos, a gente está dentro de muros. A outra barreira que eu vou falar aqui, eu não sei, quem acha, quem que sabe qual é a outra grande barreira que é simples, que todo mundo tem, mas ninguém aceita? Alguém se arrisca em falar? Procrastinação. Não. Eu até eu fiquei vários momentos escrevendo essa daí, mas no final de contas a procrastinação acaba sendo uma soma dessas que eu vou falar que são mais simples, mas elas são bem grandes. Por ser simples demais, elas se tornam monstros muito gigantescos, elas se tornam verdadeiras muralhas, porque a gente negligencia elas. Então, elas acabam fazendo com que a gente procrastine mais. Então, a outra barreira que eu vou falar, gente, é a da culpa. Quem nunca se culpou por alguma situação da vida, seja por uma decisão que você tomou e você acha que não era a decisão assertiva, que você entendeu que o processo não era aquele que tinha que ser feito, e às vezes a mulherada tem o dom. Eu trabalho com muitas mulheres e eu vejo elas se auto-martirizarem constantemente a culpa por uma decisão errada, por ter escolhido um relacionamento, por ter acabado um relacionamento, porque os filhos, depois de grande, tomaram rumos que não eram adequados, por não ter iniciado uma carreira profissional, por ter finalizado essa carreira profissional. Então, a culpa também é uma barreira muito transparente, muito singela, mas muito limitadora, porque ela verdadeiramente envolve. E quando você tem culpa demais, você não tem senso de pertencimento, fica difícil você iniciar um novo projeto, porque você acha que não merece iniciar aquele novo projeto. Você, na hora de você cobrar, eu que atuo muito forte na área das vendas, você imagina aí você cobrar pelo seu método. Só que se você se sente tão culpado, mas tão culpado, que você acha que não merece o valor que você deveria cobrar, porque a barreira da culpa, ela nos envolve, a culpa, ela nos envolve, ela faz laços na nossa volta. A gente tem culpa por uma palavra que acabou falando e não deveria, a gente tem culpa por um pensamento, até por um pensamento, quem nunca se irritou, hoje foi um dia atípico, eu recebi uma ligação muito interessante que eu fiquei na dúvida se eu me sentia elogiada ou se eu me sentia ofendida, porque o meu posicionamento está ficando muito forte, então eu estou recebendo muita procura. Mas a procura hoje foi de uma pessoa que queria modelar, né? Então, assim, foi de uma pessoa que queria modelar, mas ela não falou que queria modelar. Então, foi uma coisa que ficou muito gritante. As pessoas que estavam em volta acabaram se sentindo